Graças a Deus por mais um dia que o Senhor Deus nos concede e por esta semana tradicionalmente lembrada como uma semana cristã. Ainda neste dia você pode trazer à memória o significado dessa semana na sua simbologia, de uma atitude perfeita que entrou no meio da história humana e dividiu a história do ser humano. Eu e você devemos agradecer por esta lembrança. Precisamos lembrar todo dia, mas as comemorações são importantes quando se fala de um tema tão necessário. Já estamos próximo do meio do ano. Já estamos no ano de 2026. E mais uma vez, o ser humano comemora em diversas partes do país a Semana Santa. Querido, sabe a importância deste dia? Eu quero te dizer, nós sabemos que é uma tradição católica, mas os dias são louváveis quando assim é representado a presença do Filho de Deus no meio do ser humano. Corações hoje podem alcançar o Salvador. As igrejas estão de portas abertas, é só ir numa igreja séria que se prega a palavra. Quebrar as cortinas de preconceito, deixar os corações serem trabalhados para buscar aquele que vive e reina para todo sempre. Ontem foi lembrado da paixão de Cristo. O significado da paixão: Jesus subiu a cruz, Jesus pegou a via dolorosa, Jesus enfrentou o amargo, Jesus suportou a vergonha, sentiu dor no corpo, sentiu dor na alma, afligiu o espírito, esteve no meio de amigos, discípulos, e os discípulos correram e ele tomou parte sozinho na cruz. Agora sabe o que eu quero dizer? A cruz tem um significado para mim e para ti. A cruz significa a minha e a sua vida. Qual é o significado da cruz? Vergonha, morte, sofrimento, condenação, acusação. Esse é o significado da cruz. Acusação e morte, sim. Condenação só para quem é digno de merecer uma cruz. Quem é? Deixa o pregador falar. Todos nós, toda a humanidade, de todas as gerações, precisamos levar as nossas vidas, colocar os nossos corações, abraçar o valor da cruz, colocar a mente e o coração a se lançar na presença de Deus. Rio de Janeiro, Quinta da Boa Vista, lembrar nesse sábado, depois do dia da morte, assim como é lembrado, devemos lembrar que ele ressuscitou e cumpriu-se todas as profecias. Os profetas desejaram o Messias. Muitos profetas morreram nessa esperança. Não teve problema nisso. Morreram sem alcançar fisicamente, mas morreram na fé da esperança do aguardo de um Messias. O escolhido de Deus veio à terra em prol de buscar as famílias. Aqui na Quinta da Boa Vista, eu vejo muitas famílias reunidas. Isso é um ambiente saudável, ambiente familiar. A mensagem também é saudável e familiar, é totalmente salutar para as nossas almas. Afinal, a carência do ser humano pecador é de um Salvador, o Messias. Jesus abriu os braços na cruz do meio, porque ele viu a sua família, viu todas as gerações da terra, viu as nossas vidas como num todo, viu todos os dias e foram contados diante de Deus, diante do tribunal de Deus. E Jesus disse: eu vou à cruz, eu vou morrer por ele, porque eu sei que ele, ela, sei qual é a direção que eles estão tomando.
A vida na terra não é, ei amigo, não é uma direção boa. A cultura não vai te colocar na presença de Deus, não vai te criar para buscar a vontade do Espírito Santo. A cultura não vai colocar dentro do seu coração uma aliança, um compromisso, responsabilidade com o seu Criador. Não, não vai. Mas a cruz de Cristo, ela foi vencida. Mesmo sendo objeto de maldição, ela enfrentou aquele que pôde vencer ela. A Bíblia Sagrada diz que ele fez maldito, se fez maldição por nós. Deuteronômio 21, versículo 22 e 23. Maldito de Deus é todo aquele que for pendurado no madeiro. Por isso que a Bíblia diz que ele se fez maldição por nós. Agora Paulo disse que ele não conheceu o pecado. Por isso que João Batista disse: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Tira as nossas arestas, arranca dos corações os impulsos errados, as vontades erradas. Somos pecadores, mas precisamos estar arrependidos, não ser mais escravos do pecado, porque a sentença da cruz, pelas mãos de Deus, estava direcionada a nós. Mas deixa eu falar algo aqui. A vida na cruz, aqui na terra, a vergonha, o sofrimento, até a morte, como na sepultura de cada um, com a exceção da sepultura dos judeus, as sepulturas têm uma cruz e um número. Isso fala de morte, sentença de morte. É como uma pregação. Para cada pecador ainda carrega a cruz. Mas Cristo enfrentou a cruz para que você ressuscite, para nunca mais sofrer ou passar vergonha. E isso é um futuro certo em Deus. A tua direção hoje precisa enxergar no teu passo livre-arbítrio, enxergar a vontade do Criador. O maior feito de amor, a maior esperança, a que vence a morte, a que não se confunde, a que esclarece mentes, a que domine os pensamentos e traz a paz de Deus ao coração, é a mensagem que vence a cruz. Existem muitas palavras, muitos boatos, existem muitas técnicas e persuasões, mas nenhum poder ou persuasão que cause qualquer tipo de confusão, influência negativa, enganação, que coloque alguém na mentira, suporta a verdade da cruz que foi vencida. Por quê? Porque Cristo, Ele é o Cordeiro de Deus, que santificou corações no passado, santifica no presente e te dá um futuro certo em Deus, com santidade aqui na terra e a perfeita santidade no céu, longe de um corpo corruptível. Como disse Paulo na sua carta da igreja aos Coríntios, Paulo ele disse: porque convém que isto que é corrupto se revista de incorruptibilidade. Não haverá mais um corpo de pecado, um coração de pecado. Coração forte, em paz e inocência de santidade com Deus. Não será mais escravo do pecado. Ainda sou pecador quem fala contigo. Mas venci o pecado no dia em que eu entendi que o Espírito Santo me amou. Assim como Ele te ama e não tem ninguém melhor do que ninguém. O Espírito Santo te amou. A tua vida foi vista nos livros da eternidade. O profeta Malaquias disse: Deus tem posto um memorial diante de si. Só que não vai ser para julgamento no juízo final, não. Vai ser no livramento e escape do sofrimento eterno pelo poder da cruz de Cristo. Por quê? Porque ela é boa? Não, como eu já disse, porque ela foi vencida. O espetáculo de maldição e vergonha serviu para mim e a sua vida. Ele venceu a morte para que nós possamos vencer a vergonha, a perseguição, a calúnia, as ilusões, as cobiças,
os desejos ilícitos em todos os seus aglomerados e possamos viver para sempre com Deus. Essa é a mensagem do Evangelho. Se tínhamos todos nós aqui, sem exceção, todos tínhamos a dignidade de ser condenado? Sim, porque pecadores. A ira santa de Deus sobre nós, sim, era o que merecíamos, era o nosso destino. Alguém especial visitou a terra para colocar sobre ele as nossas maldições da condenação diante de Deus. Jesus subiu o Calvário. Jesus enfrentou o monte da dor. Jesus sofreu angústia, perseguição, calúnia, mentira, sangrou, foi experimentado nos trabalhos, mas a sua vida foi valorizada diante de Deus. O amor dele está diante dos teus olhos. Abra, homem, mulher, abra o coração, torne-se sensível para a mensagem do Evangelho. Nada é maior do que o amor de Deus por mim e por você. Hoje é o teu presente se você ainda não entregou a vida a Cristo. Guarde esta mensagem, que é a cruz da morte, da vergonha, do sofrimento, da calúnia, das acusações do diabo, não tem poder contra a vida daquele que vive debaixo da santidade, do perdão dos pecados no sangue de Cristo. Deus abençoe.